Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal. E essa semana, como você já deve ter visto, nós voltamos com o nosso quadro Cartas Musicais. Eu estou aqui com o Juan e a Juana. Sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigada, pastor. Então, nós vamos estar falando sobre o tema de música em família. Com certeza vai ser abençoador. Fique com a gente. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Nós estamos dentro desse quadro musical, eu particularmente gosto bastante. Eu tô aqui com os irmãos músicos, né? Uma família de músicos, pelo que eu soube. E queria que vocês contassem primeiro um pouquinho dessa história aí da família de vocês, o envolvimento com a música e como veio o envolvimento de vocês também com a música, né? Eu acho que eu vou falar porque meu irmão tá rouco, né? É, gente, o Marcos Salles perdeu a voz. Eu tinha um chamado. Eu tinha um chamado. Vai voltar. A música ela é muito presente na nossa vida pelo fato da nossa mãe ser cantora. Minha mãe tem 3 CDs gravados, largou a carreira para ir para obra missionária. E então meu pai sempre pastoreou igrejas pequenas. E ter músicos sempre foi uma dificuldade para as igrejas pequenas. Então ela sempre incentivava, meu irmão aprendeu a tocar violão com ela, os primeiros acordes, né? Sempre incentivou a gente a ir para essa área para servir a igreja. Nunca foi algo muito pensado assim pra gente em questões de festas, essas coisas assim de família não, porque algumas pessoas, né, reúnem a família para cantar. Sim. A gente mais sempre se reuniu ou para adorar, ou em célula, ou na igreja, que tinha essa necessidade. Acabou que foi passando pra gente, né? Mas que legal, né? Começa com uma demanda ali, né? Dos seus pais e isso vai passando pra vocês também. E eu acredito que hoje é uma coisa que vocês gostam bastante. Acho que a música é muito envolvente, né? Sim. Assim, não tem como você... Eu particularmente acho que eu não conheço alguém que não goste de música, seja qual for o estilo. Mas acho que é muito raro você encontrar alguém que não gosta de música, né? Então é bem envolvente. E dentro da igreja, mais ainda, né? Ou seja, tem um cunho, uma direção, assim, fantástico. Dentro da liturgia do culto, Sim. É algo muito importante mesmo. E, como vocês disseram, essa falta de músicos é uma coisa que toda igreja tem. Eu acho que a única igreja que não tem é a Missão Serra. A Missão Serra tem muito músico. Eu não sei o que acontece naquela igreja, gente. Por isso que tá faltando nas outras, né? Acho que tá acumulado ali. Tá acumulado ali. Ó, gente, pra quem não sabe, eles são da Assembleia de Deus, né? Então, assim, a gente tá falando aqui brincando, mas eu tô querendo dizer que, assim, a gente tem muito músico lá na igreja. Tem que fazer rodízio, um músico que fica às vezes 2 meses sem tocar, cantar lá, né? Principalmente vocal. Então é uma coisa assim atípica, mas geralmente todas as igrejas a qual eu passei é ao contrário. Se falta músicos, né? Tem essa dificuldade. Então foi algo muito, muito interessante. E essa troca para missões, esse envolvimento com missões também impactou vocês? Ou seja, vocês também vêm com essa história missionária também, né? Pelo pouco que a gente conversou aqui. Sim, e aí que potencializou essa nossa inclinação à música, né? Não só a música, mas hoje meu irmão também é inclinado à palavra. Mas quando a gente vai para a obra missionária, aí a gente está falando também de uma escassez de uma proporção muito maior. Sim. Então, normalmente nas igrejas há uma escassez, quando a gente fala de obra missionária, a gente está falando de lugares que às vezes nem instrumento tem. Então, que não tem quem ensine, não é porque eles não queiram, que não tem quem possa proporcionar o conhecimento chegar até eles. Então, quando nós saímos de Natal para Rondônia, foi nosso primeiro deslocamento em família, a gente chegou lá também na igreja muito precária, tinha 5 membros. 4 pessoas eram eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Isso, e só tinha 1 membro. E então existiu a necessidade de começar trabalhos em famílias, existiu a necessidade de montar grupos, o grupo de louvor, estruturar uma igreja. Glória a Deus que as coisas foram crescendo, a demanda foi surgindo. Uma coisa muito interessante dos meus pais é que eles sempre ensinaram a gente a fazer, mas fazer com excelência.
Então eles viram que a gente tinha a inclinação, né? Tinha a vocação, mas vai se esmerar naquilo que Deus colocou no seu coração. Então meu irmão foi fazer aula de violão, foi se esmerar no canto. Eu um pouco mais tarde fui também me esmerar na voz. Então a gente foi trabalhando isso, né? Em prol do reino, pela necessidade do reino, e acabou que Deus foi aflorando isso no nosso coração, esse amor, essa dedicação, né? Mas que interessante, a gente vê que a música é um instrumento de missões, de evangelismo como um todo, né? Muito potente. Então, usar uma ferramenta dessa em campo missionário é algo fantástico, né? Principalmente porque você estava num lugar que é um dos lugares que tem menos evangélicos no Brasil. Sim. É o norte e o nordeste, gente. É realmente assim assustador quando você vai ver o mapa de missões no Brasil. É um dos lugares onde a gente tem um dos menores índices de igrejas cristãs protestantes, né? E falando até sobre a música na obra missionária, a gente não precisava de muita coisa para atrair, principalmente as crianças. A gente pegava um violão, uma caixa de som e começava a cantar. E era incrível como em menos de 5 minutos a gente tinha ali uma gama de 40 crianças, 30 crianças, e essas crianças, elas querendo escutar mais e dali, porque assim, o que nós entendemos hoje, né, que o louvor, ele não é o prato principal do culto. Sim. Mas ele é algo que prepara o coração das pessoas. Então é algo que assim, faz a pessoa entender e entrar que ela tá na casa do Senhor. Peraí, então eu preciso preparar o meu coração, preparar o terreno para plantar. Então, aquelas crianças, quando elas escutavam, elas não conheciam os hinos, mas elas aprendiam também muito rápido. E à noite traziam os pais, traziam a voz, elas tinham o poder de trazer. Então, acho que a música, ela faz isso, ela une, independente se você conhece a letra ou não, e você se sente atraído, né? A querer ouvir mais, ou querer saber de onde vem. Eu acho que essa música tem o poder. É muito legal isso, né? E ver também uma outra coisa que vocês colocaram aqui que eu achei muito interessante, a gente já abordou isso aqui no canal, a respeito de você se qualificar. O último Cartas Musicais a gente falou especificamente disso, né? O quanto que é importante você se qualificar enquanto músico, né? E o quanto a gente vê que, na minha opinião, né? Eu sei que eu bato muito nessa questão, gente, mas é uma coisa que eu vejo. Nos últimos 10, 11 anos a gente viu uma onda de worship muito grande, que a gente chama assim, né? Do Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Sim. E eu acho que, na minha opinião, desculpa até o termo, mas eu acho que emburreceu o músico. E aí, quando você chega na igreja, por exemplo, a gente foi acostumado, você chegava num culto, o pastor pegava e falava, vamos cantar tal música, e o músico pegava na hora, sim, no tom de quem tava cantando. Então assim, não era? Vários tons no você tava tocando, a irmã começava a cantar em dó, ela mudava pra ré e voltava pra dó, e você tinha que, né? Tem que acompanhar. Perseguição musical. Isso aí. E tempo, né? Bateria, na época não tinha bateria na igreja, né, gente? Era muito difícil ter bateria na igreja. E não tinha palmas. E o interessante era que, assim, a qualidade das composições, né, sim, e tudo mais eram muito... letras fortes, né? Não é? Então eu vejo que a gente, com esse movimento, acabou perdendo isso. E hoje eu vejo que o músico não estuda, né? Ele não se qualifica. Ele acaba ficando naquela mesmice, né? De se conformar com aquilo ali. Conforto, alguém que é... Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande. Então esse campo de você ir, ter que desbravar, ter que fazer... Isso também auxilia você em muito. Até uma coisa assim, pastor, que eu acho que tem que se pontuar. É que com essa onda de worship, eu gosto muito de hinos, alguns do worship. Não gosto de todos, mas eu acho que tem muitos muito bonitos. É que acabou que criou um preconceito dessas pessoas que gostam com as pessoas que não gostam. Uhum. Então, às vezes, se um irmão vai ali e canta um hino que não é worship, sei lá, canta uma Lauriette, isso já faz com que eles percam o culto. Uhum. Eles não adorem, porque eles acham que não, o tempo já passou, agora é outro tempo. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente também tem que entender que a igreja é uma aglomeração de pessoas de várias culturas, de vários intelectos, né? Diversidade.
Então a gente tem que trabalhar com isso. Nem sempre eu vou cantar o que eu gosto de cantar, né? Tem hinos que eu gosto do Samuel Mariano, independente da vida de cada um. Mas eu acho que Samuel Mariano tem muitos da Rose Nascimento que eu acho lindo. Tem muitos da harpa, que eu acho, nossa, porque ele vive. Hinos que hoje, se você colocar de repente numa igreja que tem um pouco mais de jovem, eles não recebem. É verdade, a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, eu tava sendo muito tocado pela aquela música da Midian Lima. Midian Lima, né? Midian Lima, né? Qual? Jó. Jó, como pode ainda adorar? Essa música tem falado muito ao meu coração. E aí foi incrível. Fiz uma ministração da palavra e pensei assim, cara, essa música aqui, né, se encaixaria perfeitamente. E aí acabou que os músicos não conseguiram tirar lá, né, não tocaram. E aí depois eu peguei o clipe, né, da música no YouTube, o link, e mandei. Mas você vê que as pessoas não têm uma resistência porque é uma cantora dita pentecostal, né? Então, assim, a pessoa não presta atenção na letra, não presta atenção na melodia, na profundidade daquela canção, naquilo que está sendo executado. Então, há realmente esse preconceito. Parece que, assim, que é muito mais interessante ficar 2 horas cantando deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e do que a gente ouvir realmente uma música com profundidade. Então, até teve um pastor que pregou na nossa igreja, o nosso grupo, a maioria dos que tocam vem de igrejas assim. Então, o nosso tecladista é uma pessoa que também veio da mesma criação que a gente, então toca de ouvido. O nosso guitarrista também. Então, meio que a gente faz com excelência, mas também a gente quer uma liberdade. Porque a gente é humano. Então, às vezes a gente escolhe hinos que vai chegar na hora, você vai sentir que não tá fluindo. E de repente você vai querer... não tá fluindo. Teve até uma vez que a gente ia cantar um hino, eu não sei se era Que Se Abram os Céus. E nesse dia o pastor Alexandre tinha falado muito sobre... quando Deus quer agir, a soberania de Deus. Quando Ele decide fazer... E a gente não tem o poder para interferir. E aí, no final, a gente decidiu cantar... Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem... Decidimos. E quando nós cantamos, era um culto intitulado meio que de jovens, mas foi automaticamente uma glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Que eu tive relato de pessoas que, depois do culto, pessoas me procurando, falando assim, você viu? Eu falei, viu o quê? 2 pessoas lá caíram no poder sem ninguém botar a mão. Você viu? Olha, fulano de tal, sentiu. E eu fiquei assim, tá vendo? Tipo, não é porque é worship ou porque não é. É o poder da palavra cantada. Deixa eu falar pros crentes Nutella que estão nos vendo agora. Gente, ainda existe cair no poder, vocês estão vendo? Ainda existe, tá? Porque tem crente que nunca viveu isso. Existe arrebatamento também, tá? Verdade. Só pra você ficar sabendo aí. Procure sentir. Isso. Ainda existe o Espírito Santo também, tá, querido? Só pra você. Existe a soberania da ação do Espírito Santo, né? Quando ele age, quando ele quer agir. Achei importante colocar isso porque a gente tá numa geração que o povo tá cada dia mais descrente na pessoa do Espírito Santo. E a gente vê pra onde a igreja tá caminhando. Ela tá caminhando por uma ótima ortodoxia, mas uma ortopraxia terrível, porque se não há espírito, não há convencimento de pecado, não há direção para a igreja, não há dons, não há manifestação, enfim. Então a gente precisa do Espírito. É verdade. E precisa viver experiências com o Espírito Santo. Sim. Né? Emílio Conde ele escreve um livro muito legal, chamado O Testemunho dos Cegos, onde ele faz um compilado de avivamentos pelo mundo. Ele traz da Holanda, da França, onde ele conta... E Emílio Conde, ele é um autor consagradíssimo da Assembleia de Deus. E ele fala sobre esse fenômeno de ser arrebatado pelo Espírito, que é uma coisa que já acontecia lá atrás, antes mesmo da gente se ver como instituição Assembleia de Deus. Verdade. Então não é uma coisa nova, é uma coisa realmente que vem se perdurando pelo tempo. E eu lembro que eu tinha um preconceito terrível com isso, né? E nós tínhamos uma banda de 2007, e a gente foi fazer um ensaio da banda. E nós éramos de várias igrejas, era uma banda interdenominacional, então tinha pessoas de várias igrejas. E olha que interessante, nós fomos fazer numa igreja presbiteriana renovada. Nossa. E eu estava lá dentro, porta da igreja fechada, aquela coisa toda. De repente veio uma irmãzinha andando na minha direção, presbiteriana. Vem andando na minha direção, bota a mão, eu só fui, pum, caí.
só fui levantar. Quem disse que teve ensaio? Então é umas coisas que... E quantas coisas Deus me mostrou ali, quantas coisas eu vivi em Deus naquele dia. E eu vejo assim, quantas coisas a gente precisa trazer de volta para a igreja, né? Eu tenho sentido isso, que a gente precisa talvez resgatar as veredas antigas da igreja, né? Isso reflete, eu acho que num todo. A música é muito importante, porque sem música, só teologia, não é que só teologia, mas fica um pouco seco, fica um pouco, como eu posso dizer assim, no automático, meio robótico. É igual comer arroz sem feijão, né? Mais ou menos isso, gente. Por exemplo, lembrei um exemplo muito bom. Por exemplo, nós quando nos dedicamos à leitura, muito de teorias, e você abandona a poesia, quando você vai escrever, você escreve como se estivesse escrevendo num deserto. Agora, quando um homem ele é dado à poesia, ele é dado também à leitura, do estudo, da teologia, quando ele vai escrever um sermão, coisa maravilhosa. Verdade. E até oração. Sim. Você já reparou? Uma pessoa que tem o dom da poesia voltado para a música, quando ele vai orar, a oração dele é totalmente diferente. Verdade. Né? Sabe por quê? Porque eu entendo que servir a Deus, que seja cantando, que seja pregando, que seja tocando, não é uma receita. As pessoas hoje em dia estão querendo ir para os cultos com a receita. Eu vou cantar tal hino, a gente vai cantar esse hino que todo mundo gosta, então todo mundo vai cantar. Mas não é assim. A gente realmente tem que fazer planos, mas a gente nunca deixa o espaço para que o Espírito Santo haja. Talvez a gente possa ficar em um hino louvor todo, se assim o Espírito Santo quiser agir e quiser fazer. E não ficar presos a... Não, o primeiro hino o Juan vai cantar, o segundo hino eu vou, então você canta até aí, viu? Se o Espírito Santo cair, o problema é seu, porque eu quero cantar meu hino. Infelizmente, fica essa cobrança assim. Então eu acho quando a disputa entre membros dentro do ministério é pior ainda. Gente, isso acontece. Às vezes, a realidade, né? A gente tá falando de... Às vezes você tá cantando e aí, por exemplo, num caso desse, sei lá, você tem 2, 3 pessoas que vão ministrar naquele louvor ali como vocal principal. Geralmente, se um dos ministros passar o tempo e não... Meu filho, dá problema no final. Dá problema. Entendeu? Porque você cantou demais, você ministrou demais, porque você não abriu espaço pra mim, etc. Então a gente realmente tá num momento onde a gente tá virando meio que uma casa de shows, né? A gente tá fazendo cada um de uma forma bem técnica, mecânica e etc. A gente tá deixando que o Espírito Santo fique do lado de fora. E eu acho que isso é muito perigoso para a igreja. A gente não está disposto a permitir que o Espírito Santo bagunce, né, o nosso culto. Uma coisa, até outra coisa pontuando nesse mesmo assunto, que muitas vezes o ministro não está disposto a baixar o tom para que a igreja cante. Sim, porque ele quer mostrar a extensão vocal. Sim. Então, muitas vezes... quando a gente canta junto em grupo, eu tento trazer um tom confortável para todo mundo. Se for uma música mais coral, qual é a intenção? Baixa o tom para que a igreja cante. Nós fomos uma igreja de Guarapari, que a minha vontade era largar o microfone e deixar... Porque é tão gostoso quando você baixa o instrumental e escuta a igreja cantando. Respondendo, né? É algo tão gostoso porque você vê que todos compraram a ideia. Estão todos, sabe? Não é uma pessoa fazendo louvor, mas é um corpo fazendo. Eu sinto que o louvor atendeu sua finalidade quando a igreja inteira tá cantando, sabe? Exato. Porque a igreja, ela não entende técnica vocal, mas ela quer cantar. Então, ela quer um tom confortável. Então, você precisa entender que na hora de cantar é um canto congregacional. Não é um momento de um espetáculo musical onde você vai ali mostrar suas firulas, o quanto que você entende de técnica vocal, né? O quanto que qual é o tamanho da sua tessitura vocal. Não é momento disso, né? E eu acho que a gente precisa ter essa consciência até pra gente poder trazer a igreja para cantar com a gente, né? Ou seja, para trazer a igreja para se envolver com aquele ambiente. Então a igreja, eu percebo que quando um louvor começa a ser muito individualista, a igreja toda começa a sentar, as pessoas começam a ficar dispersas, porque elas já entenderam que você fechou a sua casinha, que você tá ali... Você não convidou ninguém pra sua ceia. Isso aí. E aí, essa frase não é minha, tá, gente? Mas eu acho bem interessante que toda intimidade, quando ela é exposta, ela passa a ser pornografia. Sim. E aí eu acho isso interessante, vira uma pornografia espiritual, né? Ou seja, como você
tá num momento íntimo com Deus em público. As pessoas estão olhando para você, elas ficam olhando como se elas fossem voyeurs, né? Tô olhando, você tem intimidade com Deus, mas você não me convidou para fazer parte disso. Então elas só estão admirando, e aí vira essa sensação de espetáculo. Eu tô ali para ver um bom show, então como se eu estivesse num barzinho vendo um bom show, eu sento, peço um petisco, começo a conversar. E no final dou a nota. Isso aí. É justamente isso. Pastor que pega um microfone depois para pregar, depois de um louvor desse. Sente um peso terrível. Egoísta. Oh, meu Deus. Mas é realmente o nosso desafio para quem tá na área do louvor. Eu acho que eu já presenciei alguns tipos de louvor. Esse que o senhor citou, esse exemplo, foi maravilhoso. Um outro foi, até conversando com um amigo, eu falei que a sensação que eu tive depois do louvor foi de um estupro espiritual. Porque era uma forçação de uma coisa que não existia. Uhum. E ele forçando a música na igreja, e ninguém respondia a música. Não fluía. Não fluía. E aí a sensação é que ele tava forçando uma coisa goela abaixo e tem que cantar porque é a minha música. Justamente essa liberdade que eu falei, de sentir que não tá respondendo, troca. Que seja no meio, que seja no começo. Você sente, você tá ali em cima, você tá vendo as pessoas. E você já não tiver experiência assim, de você preparar, por exemplo, uma música e de repente quando você executar, você tem uma expectativa. Você fala, meu Deus, quando eu executar essa música vai ser tremendo. Sim. E não flui. Sim. E aquela música que você não deu nada, que você pensava assim, vou colocar essa daqui, né? E aí, de repente, é a música que toma a igreja se envolve. É as bagunças do Espírito Santo, né? Lembra a gente cantava Eu Navegarei? Sim, Eu Navegarei, não lembra? Era, a gente cantava esse hino, era o hino que ninguém dava nada. E a gente começou a cantar no culto praticamente só era de jovens. Mas o Espírito Santo se movia de uma tal forma, de uma tal maneira, que hoje eu fico olhando os hinos que muitas vezes a gente coloca, às vezes ainda harpa, em que Deus, ele é soberano, ele não está limitado às estações musicais. Ele age conforme o coração de sua igreja. E são hinos tão profundos. Tem um hino também que fala assim, mais perto eu quero estar. Meu Deus de ti. De Cruz é o hino que eu E eu tive uma experiência tão forte com esse hino. E quando teve uma vez teve um casal, não sei se foi 2 homens ou se foi um casal, que ficaram presos em ferrugens de carro aqui no Espírito Santo. E eles morreram cantando esse hino. E eles cantavam, ainda que seja dor que me una a ti. Então, olha a letra desse hino. Profundíssimo. Você tá dizendo o quê? Que não importa que se seja as aflições da vida que me leve a dobrar os joelhos. Ela tá me levando mais perto do Senhor. E glória a Deus por isso. Eu acredito que existem músicas e cânticos espirituais. Sim. Os cânticos espirituais, eles devem fazer parte do culto. Por isso que, por exemplo, tem inúmeras músicas que você pode colocar em casa, elas vão te edificar em casa, você vai se desenrolar com elas vão ser muito boas. Elas vão fluir num culto congregacional. Exato. Mas num carro, dirigindo. Gente, isso é tão importante você falar, porque eu falo isso o tempo todo. Eu falo, gente, existem músicas que não são congregacionais. Hoje, os músicos de hoje não entendem essa diferença. Existe música que é para o seu momento individual com Deus. Não é para a igreja. Então tem gente que quer, nossa, essa música é linda, vou levar para ministrar na igreja. Não flui. Flui. Então você precisa entender que na igreja tem que ser cânticos congregacionais. Eu não sei se vocês concordam também, mas eu acho que o músico hoje falta uma sensibilidade não só poética, falta uma sensibilidade espiritual para você discernir ambientes. Eu vejo que o profético anda muito ligado à música. Sim. E se a pessoa tiver essa sensibilidade profética, e quando eu falo profético não é o ofício, mas o dom profético, né? O dom da profecia. A pessoa ela consegue discernir o ambiente, ela consegue discernir o que está acontecendo e ela consegue transicionar, porque quando você é um tangedor, quando você é um instrumento de Deus, né? Você consegue mudar ambientes. A gente vê isso na vida de Davi. Sim. Então, quer dizer, você precisa entender que há uma autoridade sobre os seus dedos, sobre sua voz, que você consegue, através do Espírito Santo, mover ambientes. Então, se a pessoa não estiver sensível ao que está acontecendo ali, é só música por música. E me desculpe, mas música boa nós temos em todos os lugares. É sobre as pessoas que hoje em dia elas não oram mais pedindo a Deus as músicas.
né? Senhor, quais são as músicas que estão no seu coração? O que o Senhor quer que a gente ministre? De qual forma o Senhor quer que a gente ministre? Hoje é o que volta a falar sobre a receita. Nós vamos, a música sempre uma mais agitada, uma intermediária e uma mais atual no final, para que a gente... Isso é em todos os lugares que a gente vá. É muito difícil as pessoas buscarem em Deus aquilo que o Senhor quer fazer. E sempre ao contrário, elas escolhem, elas fazem, no final elas exigem que Deus desça porque elas fizeram bem, porque elas executaram bem. Isso é uma tristeza demais, gente. E assim, eu até ouso dizer que poucas vezes Deus desce. Poucas vezes. Não é mais como a gente via que assim, havia uma expectativa, as pessoas, né, se jogando, se lançando. Curas, milagres, né, maravilhas. Isso é uma coisa que mais faz falta. Antigamente, os cultos terminavam, as pessoas continuavam na igreja, orando. Sim. Continuavam na igreja, se conversando. Se abraçando. Porque essas conversas são edificantes. E você lembra que quando acabava o culto, muitas vezes a gente ia pra casa de alguém, levava um violão e continuava. Tinha um momento lá de jantar, de ter um momento de comunhão, mas você continuava naquele ambiente do culto. Ainda Deus usava. Às vezes você estava naquele momento pós-culto e você, de repente, era usado em profecia, ou alguém era usado para falar na sua vida. Às vezes começava lá um momento ali de intimidade com Deus, onde o Senhor movia você para dar uma palavra de conhecimento, sabe? Coisas que aconteciam porque as pessoas não saíam dessa atmosfera. Hoje a sensação que eu tenho é como se você ligasse o botão on, e aí on, sou crente, e aí levanto a mão, choro, me jogo lá na frente. Deu a bênção apostólica off, aí eu ligo a carnalidade, aí eu já começo a falar. Pastor, eu até vou mais além. Em muitas igrejas que eu fui, esse momento on e off é quando apaga e liga as luzes. Apagou as luzes pro louvor, é gritaria, ligou a luz pra palavra, você não ouve um glória. Você desliga a luz de novo, é algo assim, parece que, gente, o que aconteceu? Porque as pessoas limitam o agir de Deus. Deus só vai agir naquele momento. Saiu do culto, Deus não pode mais agir. São os adoradores ninja. Só adoram eles andam na escuridão. Ó, gente, tô aprendendo várias nomenclaturas aqui nesse Cartas Musicais. Bom, gente, o nosso papo tá muito bom. Temos que terminar. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. A honra é nossa. Bom, já sabe, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas também, abençoe outras pessoas, deixe os seus comentários, é sempre muito importante para nós, até mesmo para sugestões. A gente tem recebido algumas sugestões de alguns irmãos, tem sido muito bom para nós. E também, se você não é inscrito no canal, irmão, o que você está esperando? Se inscreva no canal, irmão, não vai te custar nada. Clica lá no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e vai ser bênção para nossa vida. Se você tem achado as entrevistas às vezes um pouco longas, aumente a velocidade para 1.5. Então você vai clicar lá nas configurações do vídeo, aumentar a velocidade do vídeo para 1.5, a velocidade vai ficar maior, vai ficar mais dinâmico e você vai conseguir ver em menos tempo. Então fica a dica para você não perder nenhuma das nossas entrevistas, que tem sido abençoador. Então, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra lutar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Louvor.
Bendito seja o nome do Senhor.